Sejam bem-vindos ao podcast Além do Projeto. Um podcast voltado para falar de arquitetura, engenharias e empreendedorismo no mercado de construção civil em geral. Nosso primeiro convidado, Renato Teixeira, do escritório Arteno, Arquitetura, Tecnologia e Inovação. Renato, eu sou um grande fã do teu trabalho, eu estou muito feliz de te ter hoje como amigo, né? A gente se conheceu na faculdade, numa palestra tua. E eu sempre digo, eu estava conversando com a Ana hoje, que se a arquitetura para mim, se fosse um jogo de futebol, tu seria aquele cara que é pouca mídia e muito futebol, né? Que eu não te vejo muito assim, saindo em blog, em revista, em site, essas coisas, que eu sei que não é muito do teu interesse, mas eu vejo que nos bastidores tu trabalha muito, né? Tá sempre estudando, sempre buscando inovação. E eu queria começar já o podcast perguntando para ti o que o conhecimento em arquitetura, essa necessidade de buscar conhecimento e evolução, é importante para ti como profissional, apesar de que tu já chegou no patamar que eu acredito que muitos arquitetos querem chegar. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Abrir esse podcast para mim está sendo uma honra, principalmente ao lado de vocês, que a gente já vem de uma longa jornada aí de muito bate-papo, muita troca de informação. É interessante que sempre que a gente se encontra para conversar, é sempre para ir para frente, né? A gente sempre discute coisas positivas e como melhorar, sempre buscando inovação de alguma forma. Gil, eu sempre entendi a seguinte situação: conhecimento nunca é pouco. Primeiro, a gente nunca perde conhecimento e sempre a gente consegue agregar um pouco mais. É interessante essa tua pergunta porque eu tenho uma lista no meu celular de cursos que eu quero fazer, que assim, eu vou passando assim, sabe? Todos da área de arquitetura? Todos da área de arquitetura. Legal. Todos da área Tu de tem arquitetura. meta no ano de quantos tu precisa ler? Não, porque assim, eu já tive muita meta antes em relação à leitura. Então teve um ano que eu li 20 livros, no outro ano eu li 25, no outro ano eu li 30 livros. Sim. De conhecimentos diversos. Empreendedorismo, meditação, espiritualidade, enfim, de uma forma geral eu lia sobre finanças, né? Então eu li muito. Sim. E chegou um momento que eu percebi que muito conhecimento acaba gerando uma obesidade intelectual, digamos assim. Então você tem muito conhecimento Mas e não você não pratica. consegue praticar tudo, porque você está absorvendo coisa demais. Então eu dei uma parada e aí eu percebi que vamos focar em alguns assuntos específicos. Como gestor de escritório, como proprietário, eu preciso ter um conhecimento além da arquitetura. Então, eu preciso conhecer de marketing, eu preciso conhecer de finanças, preciso de conhecer de gestão, liderança, gestão de pessoas. Então, tudo isso eu fui buscar conhecimento através dos livros e tento praticar. Chegou um ponto que não dá mais. Eu acho que ainda sempre a gente vai ter conhecimento para adquirir, mas eu precisava voltar um pouco das origens da arquitetura e ler mais sobre a minha grande paixão. E como eu gosto muito de tecnologia, eu estou sempre buscando coisas novas. Então, há uns 2 anos, eu me investi muito em conhecimento relacionados ao BIM. Por que isso? Porque no escritório, a gente já trabalha com a ferramenta BIM há muitos anos. Tá? Desde 2009, mais ou menos, a gente já arranhou algumas coisas, só que a gente não tinha um conhecimento macro do que era o BIM. A gente entendia um BIM como uma ferramenta de modelagem, não como um processo de produção de projetos. Então, assim, eu como gestor do escritório, eu travei, inclusive, o desenvolvimento do meu time pelo fato de eu não conhecer essa questão macro do BIM. Então, inclusive, em alguns momentos, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tinha prazos, e aí vamos fazer no CAD aqui, que a gente já sabe fazer, então vamos fazendo isso aqui. Quando a gente tinha uma folga, aí a gente entrava com um projeto em BIM para poder testar, até que teve um momento que a gente chegou e pensou, o Everton, que é o nosso coordenador, ele chegou, Renato, não tem jeito. Se a gente quiser entrar com BIM, tem que entrar, e chegou no meio do processo, o prazo está apertado, não tem como voltar mais pro CAD, tem que dar um jeito. Vamos pro YouTube, vamos conhecer, enfim. Então foi assim que a gente realmente implantou o BIM. Porém, tem um ponto muito interessante. Existe a parte de gestão e existe a parte de produção. Então, nosso time desenvolvia tudo em BIM, mas eu não conhecia por dentro como é que era que estava realmente funcionando. Então, te dando um exemplo para contextualizar isso. Eu vendia um projeto com todos os quantitativos, porque eu achava que o BIM era automático.
Não é assim, sabe? É aquela mesma história que a gente conhece quando a gente começou na faculdade, não, saindo da prancheta, indo pro CAD, as pessoas, não, colocou no computador, tá tudo pronto. Fácil. Então eu como gestor, já tinha mais de 5 anos de escritório, 10 anos, produzindo projetos em BIM e eu ainda não tinha esse conhecimento. Ou seja, eu gerava um custo maior para o escritório, porque o projeto demorava mais tempo do escritório. Eu ficava insatisfeito com o time, porque eu achava que o time não estava desenvolvendo rápido uma coisa que, se fosse no CAD, era mais simples entre aspas, né? Sim. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Então eu achava. E eles também insatisfeitos porque eu estava cobrando. Então estava todo mundo insatisfeito. Então quando foi no começo agora do ano passado, no 2020, a gente começou um programa chamado BIM Colaborativo, que foi exatamente porque arquitetos, engenheiros, construtoras, todos trabalham com BIM, mas ninguém sabe comunicar. Né? Então, o colaborativo que foi o ponto X desse programa. E aí sim, foi o momento que eu sentei realmente para estudar o BIM e conhecer de fato. Então, eu percebi que na minha gestão estava sendo ruim para o meu escritório. Sim. Financeiramente ruim para o escritório e estressante demais para o meu time. Então, é por isso que, fechando e voltando à tua pergunta inicial, o conhecimento ele é sempre fundamental. Hoje, há uns 2 anos, eu busquei esse conhecimento relacionado ao BIM, mas eu não aplico ele no dia a dia na modelagem. Eu entendo como é que é o processo, às vezes eu passo as revisões já hoje. A minha criação de projeto já mudou, porque eu já entendo melhor como eles vão digitalizar aquilo, como eles vão desenvolver o projeto em relação àquilo ali também. E também pensando nas revisões. E aí hoje eu já estou buscando novos conhecimentos. Eu já estou buscando design generativo, eu já estou buscando impressão 3D, para melhorar as formas de apresentação para o cliente, para melhorar novas possibilidades também para o cliente e para a gente também. Para que a gente. Eu sou muito. Quando eu desenvolvo um projeto, eu começo e aí eu sempre quero entregar o meu melhor. Sim. E eu começo, faço uma proposta, eu olho, ainda não tá bom. Aí eu vou virando, eu vou mudando. É o mal do arquiteto artista, né? Que a gente, às vezes, entrega pro cliente, tá pronto, aí fala, se ele me devolver, eu vou alterar um monte de coisa, né? Exatamente. Igual o pintor terminou de pintar o quadro, se ele pegar de novo, ele apaga a pintura e faz de novo. Recentemente eu tava com um projeto de uma casa completamente pronta, renderizada para apresentar. De madrugada eu acordei pensando numa solução. No outro dia eu cheguei e mudei o projeto todo. E aí, mas deu para entregar no mesmo dia? Mas quando eu apresentei, não, demorou mais uma semana, eu pedi pro nosso cliente um pouquinho de prazo, ele entendeu, mas quando eu apresentei o cliente se apaixonou, porque a forma com que... o processo de projeto ele é muito complexo, então às vezes a ideia vem, às vezes ela não vem. Sim. Mas quando vem, às vezes ela vem e vem de uma forma muito interessante. Então, quando eu fiz essa alteração, eu consegui justificar em todos os pontos, todas as necessidades do cliente. Ele queria a casa assim, assim, assado, mas ele tinha isso que ele tinha que resolver que ele não sabia como, isso aqui, questão de afastamento, altura, proporção. Uma noite eu consegui virar a chave, mudar o projeto inteiro, perdi uma semana, perdi, mas eu deixei de fazer um monte de revisão. Exato. Porque eu poderia ter apresentado e o cliente, não, ainda não é isso. Eu consegui convencer, porque o argumento estava muito claro, entendeu? Então, isso a gente tem trabalhado de uma forma mais, assim, bem exaustiva, digamos assim. Isso é legal. Eu e a Ana, a gente às vezes dá algumas palestras em faculdade, essas coisas, e a gente deu uma palestra outro dia, voltando um pouco sobre a questão de estudos, e algum aluno me perguntou por que eu queria me formar logo. Eu falei, cara, eu estava cansado de estudar arquitetura. Né? No meu 8º período, para mim, eu estava cansado daquilo. Mas eu disse para eles que hoje o que eu menos estudo é arquitetura. Né? O que eu estudo hoje mais é gestão de escritório, captação de cliente, gestão financeira de escritório, organização de projeto. E nesse cenário tudo, que eu digo nesse cenário de como é que está vindo os alunos, né? A gente conversando com um amigo nosso, outro arquiteto, ele estava muito preocupado de como é que iria haver essa geração de novos arquitetos que passaram por pandemia, tiveram aula home office, perderam muito da parte prática, e ele criticando um pouco de que arquiteto ele é obrigado a entender de obra, porque estava muito comum arquitetos entregarem projeto e sumirem da vida do cliente, e o cliente que se virasse com a obra. Nesse cenário, o que tu acha do arquiteto ele ser obrigado a entender de obra, não saber executar, mas entender as etapas,
Porque na faculdade de arquitetura, pelo menos na minha geração, a gente não tem essa vivência de entender a obra. A gente tem um processo construtivo, mas a gente não tem aquela vivência de arquiteto tem que Na entender de prática, obra. né? É muito básico, muito. Sim. A arquitetura, ela é uma chamada profissão plena, né? Por que é uma profissão plena? Porque você faz projetos de todas as dimensões, todas as diferentes escalas, sem necessariamente ter uma habilitação específica para isso. Ou seja, você pode fazer casinha de cachorro, você pode fazer aeroporto, tá? Logicamente que é importante você se especializar. Sim. Mas diferente da medicina, que você precisa se formar em medicina e depois fazer uma residência para ser oftalmo ou cardiologista, na arquitetura isso não tem. Existe uma... É bom que você estude. Por exemplo, eu faço muito projeto hospitalar, mas eu nunca fiz o curso, finalizei um curso de MBA em arquitetura hospitalar. Mas eu conheço bem a legislação e vou atrás e acho soluções. Então, no que diz respeito à questão da obra, é um ponto da nossa profissão. A gente tem arquitetura como projeto, tem paisagismo, tem... Enfim. Então, todos os pontos, a obra é um ponto que a gente precisa se desenvolver. Para você se desenvolver... Aí eu entro com o meu entendimento hoje sobre as gerações mais novas e um pouco da minha geração. Essa questão da obra, ela é pura e simples prática. Você tem que ir, tem que conhecer, tem que estudar e tem que... E assim, você vai sofrer. Obra você sofre, você sofre. E por que você sofre? Porque assim, tem muito imprevisto. Sim. As pessoas têm... A construção civil, ela é a indústria, dentre todas, a menos desenvolvida de todas. Ou seja, menos o que usa tecnologia. Então, se, por exemplo... Você pega a indústria aeronáutica, por exemplo, você pega a curva de crescimento de tecnologia de uma indústria aeronáutica, é lá em cima. A construção civil é reta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso pedreiro trabalha exatamente igual a 30 anos atrás. O eletricista, a mesma coisa. E se você vai falar para ele por que ele deveria fazer dessa forma, ele vai chegar e dizer assim, doutor, eu já tenho 30 anos de mercado, você não sabe de nada. E aí você que acabou de se formar, o cliente olha aquilo ali e ele fica só te olhando e pensando assim, o que ele vai dizer? Quando a gente começou era assim, a Ana ela não queria se envolver com obra, porque ela não entendia, e eu entendia muito pouco. Mas eu tinha a cara a tapa pra dar e eu falava assim, não, se tiver que errar, tem que errar agora. E hoje ela já domina muito a obra, ela já coordena muito a obra, e isso foi muito importante para ela ser respeitada dentro do canteiro de obra, foi basicamente ela entender e mostrar para o pedreiro que ela entendia tanto quanto ele. Então, às vezes, eles questionavam alguma coisa e ela dizia assim, não, não é assim, eu quero que seja feito assim porque vai ser assim, assim, assado. E às vezes é muito preocupante até para uma mulher estar na obra, que às vezes ali um pedreiro acha que é porque a mulher sabe menos que ele, quer intimidar. E ela não, ela consegue se impor, mostrando pelo conhecimento que ela entende o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Queria falar um pouco do quanto tu já chorou em elevador por conta de Já cliente. sofri muito. Já engoli muito sapo, né? Ah, ela era bem esquentada no começo, né? Cliente brigava, ela revidava. E aí eu falava assim, olha, cliente é quem põe a comida na nossa mesa. Então a gente tem que absorver, por mais que ele esteja errado, tem que absorver o que ele fala e tentar contornar a situação. Porque ele que está pagando tudo, né? Se a gente come, almoça, janta, é porque ele está pagando. Então ele tem o direito de reclamar. E ele não paga barato. Não Sim. tem que cobrar barato e ele não paga barato. Então, vamos tentar contornar. Hoje não, ela já consegue contornar, consegue ser mais calma, consegue já buscar soluções para tudo. Eu digo que isso entra muito numa questão também de perfil. Tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais calmas. Eu sou uma pessoa mais calma. Então, assim, qual é o meu perfil de gestão, digamos assim. Quando eu vou na obra, primeiro, se eu não sei, eu sou muito humilde para reconhecer que eu não sei. Então, assim, no início, eu sim chegava na obra e queria que fizesse dessa forma. Mas o pedreiro, não, doutor, isso aqui não é assim. Aí eu questionava. Sempre que é do jeito mais por quê? fácil, né? Mas por quê? Aí, nessa que você vai questionando ele o porquê, acontecem duas coisas. Uma, você aprende. Sim. Com a experiência dele. E outra, você começa a mostrar para ele que talvez o que ele estivesse fazendo, que ele acha que está correto, está errado. Só que para você conseguir mostrar isso, se você chegar... Existem duas formas. Uma é você mostrar o porquê que a pessoa está errada, e a outra é você impor como ela tem que fazer. Quando você impõe,
ela vai fazer mal feito. Só de mal. Vai. Ela vai fazer mal feito. E se não fizer mal feito, beleza, faz direitinho, você vira as costas, o outro serviço, ela vai fazer mal feito. E faz do jeito dele. Então, assim, você, querendo ou não, é como você estivesse ensinando. É como você estivesse num coach. Então, você, Sim. por que isso? Mas por que isso? Porque, tá, beleza. Mas se a gente fizer assim, não fica melhor? Ah, fica melhor, né? Pois pronto, vamos fazer assim. Então, entrar nesse comum acordo, eu acho que esse início, ele seja para homem, seja para mulher, mulher sofre muito mais. Sem dúvida, sofre muito mais. Mas, assim, a minha abordagem sempre foi essa. Eu nunca explodo. É muito raro, assim, eu nunca explodi. Eu nunca explodi. Que eu me recorde, eu acho. Eu já deve estar explodido algumas Não lembro vezes. agora, né? Não tô me lembrando. Mas, de uma forma geral, eu sou mais tranquilo em relação a isso. Eu também sou. A Ana ela já foi explosiva, hoje ela tá mais calma, mas eu sempre. Eu digo que a maior habilidade de um arquiteto dentro de um canteiro de obras não é gerenciar a obra, é gerenciar pessoas. Isso. Então você tem que saber o que cada um está fazendo, se está fazendo bem feito, se o serviço está acompanhando os processos. E entender, se tiver algum problema, 90% dos problemas às vezes não é o problema de execução, mas são com as pessoas, né? Normalmente, 90% são de pessoas. Isso aí não tem nem dúvida. Mas eu não era explosiva. Eu nunca falei É. nada assim com calma. O que ele fala assim, parece que ela não tá Que é por trás batia do na cliente, não. Talvez o que ele Não. queria dizer é que tu ficou explosiva, mas assim, internamente. Exatamente, é isso que eu ia falar, comentar. Ela, assim, Quando ela- eu já recebi desaforo de cliente, eu fiquei naquela assim, segurando o olho, mas na hora que fechou a porta, entrou no elevador, choro, Desabou. choro, desabei. Eu, meu Deus, onde é que eu tô? Por que que eu inventei essa profissão? Não vai dar certo. Aí ainda bem que eu contei com o apoio de Gil, né, amor? Lembrando aqui também, falando de pandemia, né? Como é que ficou o teu história na pandemia? Tu sofreu alguma coisa, tipo, com questão de redução de clientes? Tu teve que te reinventar, buscar outros Sim. meios de atender o cliente? Ou pra ti foi normal? Vamos lá. Eu vou responder essa tua pergunta, eu vou só fazer um complemento na passada em relação à obra. Por que eu queria fazer esse complemento? Que eu acho que ele é muito, muito, muito importante, principalmente para os mais novos que estão começando, mas também para os mais antigos que já têm algum tempo de mercado. O BIM, ele é uma ferramenta de produção de projeto, de processo de projeto como um todo. Ele não é um elemento de modelagem. Tá? Ele não é modelou, gerou, fez aquela maquetezinha bonitinha e gerou a planta técnica, beleza. Ele não é isso. Ele é uma coisa um pouco a mais, porque todas as informações que são inseridas ali, elas vão para a obra de uma forma diferente do que o tradicional. Por que eu estou te falando isso? Porque os mais velhos têm conhecimento em obra, porque já foram muito em obra, então eles entendem de obra. Os mais novos não têm esse conhecimento, mas eles têm um conhecimento na ferramenta BIM, na ferramenta Revit ou ArchiCAD ou outro software. Então, assim, e os mais velhos não têm a mesma habilidade que os mais novos no BIM. Ou seja, os dois se complementam. Com certeza. Então, eu acho que é fundamental que haja humildade por parte dos mais velhos e dos mais novos entenderem o papel deles no desenvolvimento da criação de um projeto. Seja uma modelagem e o outro explicando melhor sobre os processos de construção. Por que aquela laje é daquele jeito? Por que eu expandi essa construção? A gente está fazendo um projeto agora que a gente está fazendo uma construção de uma... Resumindo, eu estou ampliando uma laje um pouco a mais do que o pessoal do shopping queria, por conta de uma questão técnica de como chega a escada lá em cima e ela se torna protegida. Então, assim, eu preciso explicar por que isso é feito, como é executado, qual o tipo de laje que a gente vai executar, a estrutura bem aqui, vai ter que ter uma viga, não é só a paredezinha, tem que ter uma viga, tem que ter uma laje. Então, eu explico isso para eles e eles conseguem modelar. Eles não, assim, nesse primeiro momento, como é que eu posso dizer? Nesse primeiro momento, eles aprendem obra com a orientação dos mais velhos, sem necessariamente ir na obra. Então, eu acho que os dois têm a sua importância, seja de obra, seja de desenvolvimento de projeto, e eu acho que isso é fundamental. Tá? Esse é um ponto muito, muito importante. O desenvolvimento, na minha opinião, os mais novos estão com a faca e o queijo na mão. Porque eles têm a facilidade de aprender a ferramenta. Os mais velhos que aprenderam na mão e depois foram para o CAD, para ir para o BIM, é mais trabalhoso. Porque o processo é bem mais complexo. Então, os mais novos eles já estão começando no BIM. Então, eles só precisam aprender a obra. Então, assim, eles vão
entre aspas, não precisar dos mais antigos, muito mais rápido, digamos assim. Então eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de pontuar, que Sim. mais novos, foquem no BIM com humildade de aprender obra. Eu acho que isso faz sentido. Em relação à tua pergunta sobre pandemia, muito interessante ela, porque eu já gosto, como eu já li muito, gosto muito de economia, gosto muito de mercado, a gente teve um pico de crescimento de mercado lá em 2009. Então, o mercado de construção civil estava lá em cima. Sim, Depois de naquele boom, né? 2015 foi pro saco. Foi a primeira Quem crise, não né? quebrou em 2014, quebrou em 2015. Quem Isso é não verdade. quebrou tá seguro até hoje. É, Mas foi um pior ano da vida de todos. Então, assim, o mercado ele é cíclico, ele tem altos e baixos. Sim. Então, a ponta mais baixa, a curva mais baixa foi 2015. Mas essa curva está se arrastando por alguns anos. E no ano de 2019, a gente já começava a perceber que a curva de crescimento da construção civil estava subindo. As ações da Cirela, as ações da Gafisa, todas estavam subindo e todas voltando a fazer novos lançamentos, que tinham parado há muito tempo. Nesse grande período, né, de 2015, por exemplo, para cá, só as empresas como RV Direcional, que trabalham com o mercado Minha Casa Minha Vida, é que continuaram realmente no mercado. Os outros lançam uma coisa aqui, uma coisa aqui. Ou seja, em 2019 o mercado da construção civil estava subindo. Ele estava subindo e estava com uma previsão de ser o maior boom de todos os tempos no Brasil, da construção civil. Aí veio a pandemia. Então, o que aconteceu com a pandemia? Eu senti que, se a gente pegar um gráfico que ele sobe e desce, quando chegou na subida, logo pós-pandemia, o gráfico, em vez de ele fazer uma subida reta, ele fez uma subida, mas extremamente volátil. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque todo mundo queria construir depois. Todo mundo ficou em casa e percebeu aquele rodapé ruim, aquela mesa, meu Deus do céu. Eu tenho um amigo que ele se lesionou porque ele só trabalhava naquelas cadeiras de plástico. Uhum. E ele, não, eu tô acostumado, essa cadeira aqui já tá ergonômica. Ergonômico para te passar 8 horas trabalhando numa cadeira de plástico, teve que operar. Nossa. Sério? E aí, assim, as pessoas começaram a perceber quão ruim elas estavam morando. Então foi um boom de crescimento para todo mundo querer construir tudo para ontem. E aí aquela curva, por que essa curva ficou tão louca que eu gosto de te falar? Porque quem morava em apartamento percebeu que morava apertado e quis ir para casa. E quem morava em casa pensou assim, rapaz, essa casa tá muito grande para mim, eu posso ir morar lá no interior, em outro local. Aquele cara que tem um apartamento lá na Faria Lima, que paga 700 mil reais por um apartamento de 30 metros quadrados, ele percebeu que ele pode morar no interior de Minas, numa casa de 500 metros quadrados, vendendo esse apartamento de 700 e ainda fica com 200 mil no bolso. Então as coisas mudaram completamente. Então não é só eu quero reformar, é tudo. E o uso, ou seja, aí vai pro escritório. Quarto começou a virar Quarto escritório. Então assim, mudou de uma forma muito, muito, muito louca. Então em reinvenção, eu acho que a gente precisou sim se reinventar no que diz respeito à questão das apresentações de projetos, se tornaram muito mais online, que é ótimo, que a gente ganha mais tempo de deslocamento, esse tipo de Sim. coisa. Então, E consegue atingir um reuniões outro online, público também, né? consegue atingir outro público, tanto para clientes novos, mas uma coisa muito interessante é você trabalhar para outros escritórios fora da sua cidade. Então, algum tempo atrás, a gente abria vaga para estágio no escritório, a gente recebia, 20 currículos. Algum tempo atrás, a gente abre vaga para o escritório. Já tem algum tempo que a gente não abre para estagiário. Mas quando a gente abriu, ainda estava abrindo para estagiário, aparecia 5, 3 vagas. Nossa. Muito pouco. Não sei se é porque, como tu falaste, a gente realmente não aparece muito nas mídias sociais. Então, talvez as pessoas não estivessem sabendo, enfim. Mas apareceu, assim, a queda foi muito abrupta. A gente recebe cada vez menos. E às vezes eu ficava pensando, poxa, e se tivessem pessoas de outros estados que quisessem, que a gente conseguisse trabalhar aqui hoje? Nesse ano agora eu fui em São Paulo, eu fui na Design Week, e lá eu visitei alguns escritórios de arquitetura. Um deles foi o Super Limão. E no Super Limão, o pessoal falando
Hoje eles têm dentro do escritório, hoje eles, se eu não me engano, eles têm são 40 pessoas no total no time. Caramba. 16, e aí eles têm uma rotatividade. Isso está acontecendo muito em São Paulo. Tem uma rotatividade, ficam 16 pessoas no escritório, que teve um boom de crescimento muito alto, então eles eram um escritório de 16 pessoas, então a infraestrutura dele é para 16 pessoas. Mas eles precisaram, e hoje eles são 40. E aí como é que faz para comportar? Home office. Então eles têm rodízios semanais, tipo, você trabalha 2 vezes na semana no escritório e os outros 3 em casa, até para ter reuniões, contato com o restante do time. Então existe um pouco disso. Porém, não é só home office em São Paulo, é home office aqui. Tem uma pessoa daqui de São Luís que trabalha no Super Prestando Limão, serviço prestando para serviço para o eles. Super Limão. Legal, legal. Muito legal. Então é muito interessante isso. Isso abre espaço, isso abre o mercado, ou seja, o nosso mercado não é mais local, o nosso mercado é global. Hoje é interessante isso, que eu tenho uns amigos que têm um escritório de engenharia lá em Balsas, e eles têm um parceiro que faz a questão financeira das obras, eles fazem o estudo de viabilidade financeira, e é um escritório lá de Recife. Então, tipo assim, eles conseguem ter esse contato, tudo digital, fazem reunião por videochamada, e os caras acompanham a obra toda lá por tablet, por computador, e passam feedback para eles de tem que comprar tal material semana que vem, tem que fazer pedido de peça. Nossa, a gestão da obra. Gestão de obra à distância. E a gente acha que é complicado gerenciar uma obra presencialmente, e os caras conseguem fazer isso da melhor forma possível, tipo, de outro estado, só com relatórios pelo celular, pelo aplicativo. Então, tipo assim, tem uma frase bem legal que diz que é nada como uma crise para aquecer o empreendedorismo, né? Perfeito. Então, a pandemia ela veio para vários males, vários negócios morreram, né? Mas também outros negócios foram criados. E a gente teve muita experiência com isso, porque nosso escritório foi fundado em 2018, né? E no começo da pandemia, ali antes do lockdown, a gente entregou uma obra. E aí eu falei para Ana, o dinheiro que entrou dessa obra a gente guarda. Porque quando terminar o lockdown, ninguém vai querer construir, ninguém vai querer reformar, ninguém vai estar trabalhando, ninguém vai ter dinheiro. Vão querer botar só comida em casa, então não tem, a gente vai ter que guardar dinheiro, senão a gente vai passar fome. Aí a gente começou a estudar marketing, foi estudar tráfego, foi estudar mídias sociais. E quando começou a vir uma chuva de clientes. E aí eles começaram a descobrir isso que tu estava falando, né? Gil, descobri que minha casa é feia, descobri que meu apartamento é feio, eu só vinha para casa para dormir, e agora eu passo o dia inteiro aqui de lockdown, e eu preciso de um escritório, eu olho pro meu forro é feio, meu piso é feio, vocês conseguem me atender? E a gente dizia assim, não consigo te atender agora porque o teu condomínio não vai deixar eu entrar. Mas eu posso te colocar numa lista de espera aqui, e assim que liberar eu te atendo. Aí não, me coloca, só vem. E quando a gente colocou uma lista de espera, desde 2019 a gente está até hoje, 2022 já, o final do ano, sem férias, né? A gente conseguiu tirar férias agora em maio, mas trabalhando, termina projeto, entra a obra, termina a obra, entra projeto. E continua, a gente está tendo cliente ainda da época do começo da pandemia. Tem uma que me ligou essa semana para em novembro a gente terminar um outro ambiente dela, que a mãe vai viajar. E a gente começou a obra dela antes da pandemia já, e parou com a pandemia e ainda está continuando várias obras. Então, assim, mas nesse sentido eu falo muito assim da gente, porque a gente veio realmente do zero. Mas me preocupa muito quando eu encontro alguns amigos meus, seja conversando no Instagram ou pessoalmente, assim, fora de eventos, que eu pergunto como é que tá o mercado, tá trabalhando legal? E muitos deles me reclamam de, pô, Gil, tá difícil, cara, eu tô sem conseguir cliente. E outros, às vezes, trabalham em outro serviço, prefeitura, alguma coisa, e montam um escritório ali como bico, né? Tipo assim, se der certo eu vou. Isso me preocupa muito pro pessoal que está se formando, que na faculdade, infelizmente, a gente não aprende isso de empreendedorismo, né? Você montar o seu negócio. E a gente, às vezes, se forma. O primeiro serviço que aparece, às vezes, é um da família de fazer interiores, e o cara acha que ele vai viver fazendo de interiores, e acha que o único caminho que tem para arquitetura para ele é fazer ou interiores, ou fazer projeto de arquitetura de construção. E de construção é ainda pior, porque o cara, às vezes, não se sente preparado para aquilo. Então, assim, são vários problemas que eu, às vezes, digo assim, eu tive muita sorte, porque eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo desde novo, então eu tenho ideias de negócios todo dia, muitos focados para a construção civil, mas eu me preocupo muito com as pessoas que não têm essa vivência de não se apaixonar por empreendedorismo e, às vezes, esperar acontecer, né? Tu sabe o que acontece muito? Eu li uma frase um tempo atrás, eu não me lembro quem foi que escreveu essa frase, mas resume muito bem o que tu falaste. Todo mundo tem uma saída para as coisas quando elas não dão certo, mas poucos
se desenvolvem para fazer o seu plano A acontecer. É muito mais difícil. Então, você monta o seu escritório, se não der certo, beleza, eu tenho aqui meu emprego garantido. Vou montar uma lojinha de Mas roupa, o vou escritório, procurar uma outra opção. ele não é, ou a profissão não virou plano A, virou plano B, ou seja, se der certo, beleza, se não der, paciência. Porque dá muito mais trabalho você se envolver no seu plano A e ir com ele, acreditar nele do começo ao fim. Então, essa dificuldade todo empresário vai enfrentar para o resto da vida. Não existe nada fácil. Quando você acha que o mercado está sumindo... Não existe estabilidade no empreendedorismo. Estabilidade não existe em lugar nenhum. Nem no serviço público. Nem no serviço público. Não existe estabilidade em lugar nenhum. Estabilidade é uma coisa que botaram na cabeça das pessoas, mas ela não existe. Ela não existe. Pandemia foi um exemplo disso. Né? Pandemia foi um exemplo disso. Então, assim, eu acredito que você tem que realmente gostar do que faz e correr atrás. Esse pessoal lá de Balsas consegue fazer a gestão de obras desse formato, que eles investiram em conhecimento, e com certeza eles criaram a plataforma deles, eles criaram a metodologia deles, que ninguém tem. Talvez eles tenham aprendido com uma pessoa, mas a gente não sabe quem é. Ou talvez eles tenham ido atrás, mas foi o conhecimento. Foram eles terem ido atrás, montaram a metodologia deles e hoje eles conseguem ter essa situação. Tem uma frase... não chega a ser uma frase, é uma ordem de palavras. Ser, fazer e ter. Então, se você quer ter dinheiro, primeiro você se sente rico, você se age como um rico, ou seja, você toma atitudes. Como é que se eu fosse um grande arquiteto, se eu fosse o Arthur Casas, como é que eu agiria nessa situação? Então, você age com aquela mentalidade. Então, primeiro você seja o Arthur Casas, você age como ele, e aí um dia você tem. Só que esse um dia, essa demora, falta a paciência, falta a confiança. São duas palavras que eu gosto muito de repetir todos os dias. Confiança e paciência. Confiança que eu estou no caminho certo, que a minha visão está coerente com o que eu acredito, e paciência para esperar o tempo que realmente vai acontecer. Porque nunca é no nosso tempo. Não. Nunca é no nosso tempo. Isso é legal, basicamente. Eu lembro que a gente estava conversando, que tu disse que acho que nesses escritórios que tu visitou, tu tinha visto que tinha um setor de marketing feitos por arquitetos, né? E isso é interessante porque, assim, minha irmã tem um escritório, uma agência de marketing, ela que gerencia nossas mídias sociais, né? Só que ela não é arquiteta. Então, hoje ela faz as postagens, mas ela pede que eu escreva os textos para cada conteúdo. E isso, às vezes, me toma muito tempo, apesar de eu gostar, mas me toma tempo, né? E tu tinha dito que tu achava interessante que seria um mercado para arquitetos buscarem, talvez, se especializarem no mercado de marketing para arquitetos feitos por arquitetos, né? Principalmente porque, assim, eu pergunto isso por conta de que é o que a gente estava falando, a gente se forma e acho que o nosso único trabalho é trabalhar com interiores, arquitetura e construção civil. E a ideia do podcast é exatamente mostrar que existem vários mercados para arquitetos que eles podem atuar, né? Para o pessoal se formar e saber que ele tem opções. Saber que ele não precisa trabalhar só com projeto, só com obra, só com reforma. Eu acredito que o mercado de marketing digital para arquitetura é o melhor mercado que existe hoje. Na minha opinião. E assim, são milhares de motivos. Número 1, leva-se muito tempo para escrever. Porque, vamos lá, Instagram. Instagram, a foto resolve um bocado de coisa. Né? Mas você tem que escrever alguma coisa. A pessoa tem que se conectar. Ah, as pessoas não leem. Leem. Alguma coisinha, mas leem. Não tiver nada, ela vai passar teu feed. E isso, a métrica do Instagram, das redes sociais, muda o tempo todo. Então, se ela só passar pelo teu feed, gostei, cliquei, curti, para o Instagram ele ainda não está achando que é legal. É legal se tu botar várias fotos e passar, ler o texto, encaminhar, tem várias métricas. E como isso também está o tempo todo mudando, precisa de uma pessoa inteirada, né, com conhecimento, né? E busque estar sempre se informando dessas mudanças. Então já é um ponto número 1. Número 2, quem está se formando agora são as pessoas mais novas. A grande maioria, 98%, são pessoas mais novas.
Então tem uma facilidade muito maior com o celular, com simplesmente pegar o celular e fazer aqui um stories. Olha, eu tô olhando aqui, eu tô fazendo isso aqui agora. Eu não consigo fazer isso. Não, eu também odeio. Sabe, eu não consigo fazer isso. E os mais novos conseguem isso com uma facilidade, naturalidade. Uma desenvoltura única, né? Então assim, se você gosta de ler, você precisa ler também, né? Tem que ter Precisa, conhecimento. precisa de background. O background, ele não é só fazer stories. O background é o copyright da parte de marketing, você tem que ter embasamento. E esse embasamento vem com leitura. Então, se você gosta de ler, porque antes que se você gostava de ler em arquitetura, você ia para fazer uma dissertação, você ia fazer um mestrado, um doutorado. Hoje você gosta de ler, eu gosto muito de ler. E aí eu tô lendo sobre urbanismo, tô lendo sobre design generativo, várias áreas da arquitetura. Para buscar repertório, para conseguir, inclusive, até escrever melhor e desenvolver melhor. Mas, se você gosta de ler, você automaticamente você aprende a escrever. Se você lê muito, você escreve bem. Né? Logicamente, tem as técnicas que precisam ser adequadas. E, cara, o que precisar mais, aí, fazer edição de imagem, edição de vídeo, alguma coisa assim. Então, assim, são ferramentas que eu acho que todas as pessoas, todos os alunos mais novos, todos recém-formados, conseguem atuar de uma forma muito mais fácil do que os mais antigos, digamos assim. Então, assim, se você criar uma empresa disso, você vai atender um monte de gente. Eu já contratei vários escritórios de marketing digital para fazer o marketing digital do nosso escritório, só que nenhum deu certo. Por que não dá certo? Porque eles não entendem a nossa linguagem, a linguagem da arquitetura. Então, vai de uma linguagem jornalística, é diferente da arquitetônica. Sim. Então, assim, não adianta eu chegar, fazer o projeto, explicar, olha, nosso conceito foi esse, a gente imaginou isso, vamos, aqui a gente criou um conceito de gentileza urbana. Cara, o que é gentileza urbana? A pessoa que não é da área não entende o que é. Então tem que ir lá buscar, pesquisar. Ah, entendi, já conhece. Aí vai começar a entender o que é gentileza urbana, o que é minimalismo, o que é um monte de coisas específicas. Ao passo que se uma pessoa que é da área, que já entende, já conhece sobre isso, vai escrever muito mais rápido, com mais desenvoltura e conexão entre os conceitos. A gente já contratou outros escritórios e nenhum foi pra frente. Porque todos eu fazia exatamente o que acabava acontecendo contigo. Eles faziam a imagem a gente faz, o render, ou tira foto da obra, da obra pronta, beleza, tá lá. No máximo que a gente fazia antes, que o pessoal do marketing fazia antes, é fazer a moldura e tal, que hoje quase nem se usa mais a moldura. Ou seja, o trabalho deles é postar naquele horário e escrever o texto. Se o texto é tu que escreve, cara. Qual é o trabalho que você está contratando? Qual é o trabalho para contratar a pessoa para quê? Não faz sentido. Então assim, a gente contrata uma pessoa para delegar uma função que a gente não deve estar absorvendo. Então, hoje a minha função no escritório, além de criar projetos, é atender clientes e fazer gestão. Então, o tempo que a gente leva para fazer uma postagem é muito tempo. Ah, mas é rápido, o pessoal faz mais rápido. Eu não faço. Eu demoro 2 horas pra fazer uma postagem, cara. Tem que organizar, escolher imagem, editar, botar filtro, botar texto. Minha irmã edita às vezes no celular. Tô no carro aqui dirigindo, ela tá do lado, tá digitando, tá organizando. Eu não consigo. Não, mas a gente é desse jeito. Eu não. Fico, meu Deus, eu escrevo, apago tudinho. Apago tudinho, não tá legal. Meu Deus do céu, eu que fiz o projeto, eu que tenho que transmitir isso. Calma, relaxa. Aí eu depois me inspiro. Agora tá perfeito. E o tempo, às vezes, que você perde fazendo isso, você estava produzindo outra coisa. Tava atendendo um cliente, estava organizando um projeto. Porque 2 horas, né? Muito. É tempo. É muito tempo. Isso para uma postagem. Aí teve um tempo que eu comecei a fazer a postagem semanal. Então eu já fazia todos os textos, organizava as fotos, colocava no Instagram, beleza. Como é carrossel, às vezes o Instagram mudava a ordem. Aí na hora que tu passava, a imagem de trás vinha pra frente e da frente vinha pra trás, ou seja, eu tinha que apagar a postagem, refazer a E postagem. já tinha gente que já tinha visto, já tinha dado tinha like. Questão de ter visto é uma coisa que me chateava no começo, mas o pior é o seguinte, toda a edição das fotos e os textos eu tava fazendo no computador, então eu fazia, às vezes eu fazia a postagem do computador. Sim. E às vezes eu não tinha esses arquivos no meu celular. Então, quando eu via, eu tava na rua, eu já tava em casa. Aí eu via a postagem errada, eu não tinha mais como refazer. Meu Deus. Porque tava no computador.
Então, assim, beleza, hoje eu jogo tudo pro iCloud. Certo. Beleza. Aí eu, Já beleza. consegue pegar. Mas um dia que eu esqueço, Já isso é era. errado. Pode sair Pronto. errado. E aí eu já tô em casa, sabe? Aí tem que fazer isso. Aí eu deixo pra lá. Deixa. Aí Finge não é que legal. viu. Aí não é legal. Então, assim, aí precisa, cada vez mais, a gente precisa de especialistas. Precisa de um cara bom pra fazer render, Sim. fazer animação, pro cliente conseguir entender aquela coisa, aquele nosso projeto. Precisa de um bom modelador, Um cara que trabalha uma com passeio modelagem. 3D. um parceiro 3D. Hoje acontece muito, parceria em 3D em vários escritórios. Não necessariamente você precisa ter dentro do escritório. Uhum. No nosso escritório a gente gosta que seja dentro, porque eu mesmo acabo alterando muito o projeto vendo as imagens. Às vezes eu estou criando uma coisa e não tá legal esse material, vamos refinar isso aqui. Eu costumo muito mudar, às vezes, planta de casa, quando eu vou trabalhar na volumetria. Uhum. Então eu trabalho a volumetria, chego na fachada, nossa, essa janela aqui, eu acho que ela se ficar de lado e a gente deixar ela mais chapada vai ficar melhor. Então eu mudo a planta. Sim. Quando eu terceirizo, aí para isso fica Quando tu vai não tá ver, já junto. tá prontinho, né? Já te entregam já todo Porque modelado, não bonito. Aí que tu tem- vai ver os erros. Eita, deveria ter Exatamente. visto isso lá no começo. E não tem a Exatamente. compatibilidade, né? Às vezes o cara vai renderizar e acha que já tá 100%. Ele, não, então eu vou só levantar aqui, eu não vou nem sugerir pra Exatamente. não dar pitaco. Outro ponto interessante que tu falaste, que tu comentou e eu peguei o gancho. Uma coisa que é extremamente importante são as plantas técnicas, tá? Sim. O BIM, ele é o futuro. É o presente, né? Já é o presente. Mas assim, uma coisa é você modelar, colocar as informações ali, mas está lá no modelo. Uhum. Depois, o que vai para a obra ainda é as pranchas. Ainda são as pranchas, Sim. tá? Quem ainda lê as pranchas são as mesmas pessoas ainda. Inclusive, até os engenheiros de obra ainda não utilizam tão bem o BIM. Os engenheiros que fazem projeto já estão usando, mas os de obra ainda não estão usando bem. Então, eles estão utilizando ainda as pranchas. Onde é que eu quero chegar? Tem muita informação, às vezes, que é modelada, que tem na informação, mas não está documentada. Então tá lá na prancha, não tem uma projeção da viga que vem de cima, ou não tem uma especificação de um porcelanato que tem lá, que só precisa puxar a tagzinha, né, e colocar lá a especificação do porcelanato, não está numa ordem coerente. Uma prancha ela precisa ser bem lida, e aí às vezes tem uma informação de um revestimento aqui, e outro aqui, e outro aqui, e aí o cara começa a olhar, na hora que ele olha, tem uma bem aqui, ele quer saber de outro lugar, ele não olha o restante da prancha. Ele vai te perguntar e ele vai reclamar para o cliente, dizer que o projeto está errado, que está faltando informação. Às vezes ela está lá e ele não leu. Ou seja, a organização da prancha é fundamental. Então toda essa diagramação de prancha, eu chamo de documentação, é toda a parte de diagramação da modelagem da prancha e as informações que precisam acontecer. Todo projeto, toda planta baixa tem uma função. Olha uma coisa interessante. Cota. Quando você vai cotar uma casa, fazer o projeto de uma casa, você vai cotar. Quando o projeto está em projeto legal, você cota de um jeito. Você tem uma função para aquela cota. Quando você está no executivo, você cota outra coisa. É outra execução. Projeto legal, ele serve para quê? Para ir para a prefeitura, para ser aprovado. Então, ir para o cliente conseguir compreender as dimensões daquele cômodo. Então, esse quarto ele tem 3x4. Então, tem a cota no começo da parede, no final da parede. Beleza. Quando a gente vai para o executivo, tu tem os 3 metros de largura, mas bem no meio tu tem uma janela. Mas às vezes essa janela ela tá com uma boneca menor para um lado e maior para o outro. Sim, é bate só de um lado. E aí, se tiver a cota só do ambiente, ela não é uma cota executiva, ela é uma cota de projeto legal, mas ela não é a cota executiva. Então você tem que ter uma cota da parede até o início da janela, depois você cota a janela e depois cota até a outra boneca. Então isso é uma cota executiva. Pode ser cotado no eixo, antes cotava-se muito eixo. Sim. Né? Hoje não se cota muito eixo, não. Normalmente a gente pega uma parede, né? Normalmente se pega a parede. Uma parede. E alguns projetos mais antigos de planta de execução, cotava-se o eixo. Mas hoje, normalmente, o estrutural já faz isso. Então a arquitetura não acaba não entrando muito nesse mérito. Mas assim, cotar, você tem que saber por que você está cotando daquela forma.
Isso é planta técnica, isso é desenho técnico, não é modelagem. E é aquilo que eu te falei, os mais novos eles aprendem a modelar, mas essa parte de detalhamento das pranchas, da documentação, ainda precisa melhorar um pouquinho. Que aí entra na questão do conhecimento da obra. Nessa questão de Por que conhecimento disso? de obra já entra. O teu primeiro projeto, depois que você saiu da faculdade, foi interiores ou já foi arquitetura mesmo? Boa pergunta. Não- Deixa eu tentar me lembrar. Se Não, demora foram- muito, vai entregar a idade de formação, viu? Não, formei em 2005. Eu formei em 2005, metade de Faz o 2005. cálculo aí. Daqui a 2 anos faz 20 anos de formado. Eu formei em julho de 2005, dia 2 ou dia 5, não me recordo. Era para ter formado em 2004. Quando a Sim. greve atrasou 100 dias, aí atrasou 6 meses. Projeto assim de cliente. Sem ser de parente, É porque exatamente, quando você falou eu pensei, não, o primeiro Não, sem ser projeto parente. foi um consultório para minha irmã, no interior, consultório odontológico, mas projeto, se eu não me engano, foi uma casa. Se eu não Já, me engano, do foi uma zero? casa. Do zero? Do zero. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte porque desde o começo eu acho que assim, você precisa estar sempre... Quando eu estagiei, eu vou voltar um pouquinho atrás para chegar lá. Quando eu estagiava, eu estagiei 3 anos com Hermes. E aí Hermes uma vez ele virou para mim e falou, Renato, tu é iluminado. Vai dar tudo certo na tua vida, nem te preocupa, tu é iluminado. E realmente eu sou iluminado. Legal. Tudo acontece como realmente tem que acontecer. Então, quando eu me formei, eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Então, eu tive algumas pessoas que estavam dispostas a me ajudar sem nem me conhecer, sem conhecer um recém-formado. Então, quando eu formei em 2005, Gente, é pra comer, tá? pode deixar. Quando eu me formei em 2005, eu não tinha ainda experiência, né, e tal. E tem um grande amigo meu, chama Ronier de Barros. Esse cara me ajudou, mas de uma forma que vocês não imaginam. Olha o que acontece. Na época que lá no colégio, na época de... É da imobiliária, né? Isso, Legal. um grande empresário hoje, um mega empresário. Quando eu estava na época do colégio, lá no segundo ano científico, conhecia ele, que ele namorava com a irmã do meu melhor amigo, e uma vez a gente estava indo para casa, nunca esqueço, a gente estava indo para casa no Fusquinha dele, e o nosso medo era o fundo do Fusca cair no chão, a gente estava andando com as pernas para cima. Ele era corretor, só corretor na época, ele tinha acabado de começar, ele não tinha se formado ainda, mas estava atuando como corretor. Lascado, Fusquinha lascado, queria falar outras palavras aqui, mas não vou falar. Mas assim, o nosso maior medo era esse. Tava no segundo ano, não tinha nem entrado na faculdade. E aí a gente passava, eu ia pra casa desse amigo meu, e aí ele tava lá com a namorada dele, ele lá, deitado na rede, na boa. Aí ele perguntou o que eu ia fazer no vestibular, eu falei que ia fazer arquitetura, aí ele falou, a gente ainda vai trabalhar junto um dia. Aí eu olhei assim, Rony Ed, vou trabalhar com ele, tu é doido, lascado, não trabalho nunca com ele. Quando eu me formei, ele já estava lá em cima, ele já trabalhava com todas as grandes construtoras, ele já tinha imobiliária grande, reconhecida, e quando eu encontrei com ele, Renatinho, cara, que bom te ver, vou te ajudar. Vou te ajudar. Isso foi em 2005, né, que eu me formei. Em 2006 ele começou a me ajudar. Em 2005, aí ele me indicou para um cliente que ele tinha vendido um lote lá no Vila Fiore. E aí eu já fiz minha primeira casa de uns 350 metros quadrados. Legal. Já foi uma casa grande. Já. Foi uma casa grande. Meu primeiro projeto. E aí ele começou a me indicar para as outras coisas. Então, assim, eu fiz meu primeiro prédio de 15 pavimentos em 2007. Ou seja, 1 ano e meio depois de eu ter me formado. Olha o que acontece. Lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Porque as pessoas das construtoras estavam dispostas a querer mudar. Porque elas contratavam sempre o mesmo arquiteto. E elas queriam mudar, queriam conhecer uma coisa diferente. Aí vem o Ronier, que não conhece meu trabalho, e me indica para os caras. E eles toparam. Olha que louco. Eles toparam. Então tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Logicamente... Uma coisa é você ter oportunidade, outra coisa é você conseguir se manter. Tá? São duas coisas completamente diferentes, porque nesse momento inicial,
quando eu me formei, foi um momento que tava lançando muito, então tinha muito projeto, então nem eu tava dando conta de todos os projetos que a Franeri tava fazendo na E não época. adianta você ser indicado por todo mundo se não for bom de verdade. Exatamente. Porque uma hora ali o barco fura. Porque você né? precisa fazer um projeto. É. Se um projeto der errado, você não vai mais chamar, você não vai mais ter outra oportunidade. E nesse meio tempo, eu estava fazendo vários projetos já para a Franeri, loteamento, prédio, condomínio. E aí, eles deram oportunidade para outro arquiteto, porque todos os arquitetos deles estavam ocupados, deram a oportunidade. E o cara demorou muito para entregar um projeto que era tosco, que ficou tosco. E aí o diretor da Franeri me chamou, Renato, cara, eu preciso disso aqui para ontem. Não tá legal, eu preciso que tu me ajude aqui pra gente entregar um negócio legal aqui. 2 dias eu consegui chegar a entregar. E ficou bacana. Mas sabe por que ficou bacana? Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou bom. Na época, não tinha a internet que a gente tinha hoje. E a gente nunca teve a oportunidade, assim como o pessoal hoje fala que não teve a oportunidade de ir pra obra, tá? Isso eu quero deixar muito claro. Como o pessoal hoje fala que não teve a oportunidade de ir pra obra, existe YouTube, tá? Existe YouTube. YouTube tá lá de graça pra ensinar tudo pra vocês. Fechando esse parênteses, na minha época não tinha YouTube também assim. E a internet discada. Sabe como é que eu aprendi em mercado imobiliário? Área privativa. Você não aprende na faculdade. Área útil, você não aprende na faculdade. Você não sabe o que é isso. São termos do mercado imobiliário. Sabe como é que eu aprendi? Na época existia o jornal impresso e no domingo tinha os lançamentos. Os classificados. E aí eu pegava os lançamentos, pegava os classificados, abria e tinha as pranchas, tinha as plantas dos apartamentos. Legal. As plantas dos apartamentos, alguns tinham medidas, dizendo 3 quarto, de 3 por 4, 2 por tal, tem todas as medidas e tinha lá 95 metros quadrados. Pronto, é o que eu preciso. Peguei aquela planta, digitalizei e fui tentar descobrir o que era a área privativa. Ah, peraí, é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se isso aqui... Eu não podia chegar na construtora e dizer que eu não entendi o que era área privativa, né? Então eu fui atrás. Eu fui atrás, fui atrás e no jornal. E tentei descobrir. Eu não tinha um curso para me ensinar o que era área privativa. Eu fui atrás e tive humildade. Deduzi o que era. E também tive humildade para falar, quando chegou na hora do vamos ver, olha, eu queria realmente confirmar contigo. A área privativa se calcula é assim? Ah, não, é assim. Quando você tem humildade, cara, tudo dá certo. Tudo ajuda, Tudo né? dá certo. Uma vez eu cheguei numa obra, a gente teve muita sorte também nesse cenário de também estar no lugar certo com as pessoas certas. Eu sempre tive muita humildade na hora que a gente começou a trabalhar e eu sempre falava assim pra Deus, né, que eu não queria começar construindo uma casa. Eu queria começar fazendo um banheiro, que aí eu ia aprendendo. E aí a gente teve muita sorte, né? A gente começou com a primeira obra que a gente executou, foi uma sala de estar que ia virar uma clínica. Depois a gente fez uma clínica odontológica. E aí depois a gente pegou uma suíte para reformar o quarto e o banheiro. Depois a gente pegou uma sala. Aí depois a gente pegou um apartamento todo. Aí depois chegou pra gente construir uma casa do zero, né? Fazer o projeto e a construção. Só que aí já foi uma casa de fazenda. Era uma casa que inicialmente ela tinha 270 metros quadrados. Aí, só que era muito doida, né? A Ana botou piscina entrando debaixo da casa, porque a esposa do cara lá não podia pegar sol, então tinha que ficar uma parte da piscina coberta. E aí acabou que quando começou a obra, ele começou a mudar tudo. Eu sei que ainda tá rolando a obra tá com 340 metros quadrados já, e aumentou os quadros, enfim, virou uma mansão. E a gente que tá executando. Então assim, a gente começou de baixo, pegando o degrau mesmo, devagarinho ali, e a cada obra que a gente fazia era uma experiência que a gente ia pegando. Pra quando a gente for, eu queria assim, quando eu começasse a construir uma casa, eu saber fazer. Só que quando começou eu não sabia, porque eu descobri que construir é totalmente diferente de reformar. E quando eu cheguei lá no mestre de obras, eu falei pra ele, olha, é a primeira casa que eu vou construir e eu não sei nada. Então o senhor vai me ensinar tudo. Eu tô aqui pra lhe gerenciar, mas eu vim aprender com o senhor. Aí então, meu filho, você vai aprender primeiro a ser pedreiro. Massa, né? Bati até massa. Eu vou te ensinar primeiro a ser pedreiro, depois você vira mestre de obras, aí você vira arquiteto de obra. Aí eu falei, não, eu tô à sua disposição. Aí fiquei lá 20 dias com ele, aí ele me ensinou a bater massa, porque aí tudo bem, bater o cimento na reforma é a mesma coisa, só que lá ele me ensinou a usar a betoneira,
Aí ele me ensinou a usar a brita, me ensinou a usar o vibrador, começou a me ensinar a fazer o que era um gabarito de obra. E assim, ele me ensinou tudo. Eu fiquei 20 dias lá, pra mim foi melhor que uma faculdade. E eu falei assim, pô, cara, eu queria ficar mais tempo pra poder aprender. Então toda vez que eu ia pra lá, eu ficava uma semana pra ir aprendendo. Então assim, hoje a gente já começou agora uma outra casa. E essa outra casa eu já comecei do zero, eu já sabia todas as etapas. Eu falei, pô, já consigo. Falei, galera, vamos fazer aqui o gabarito do terreno, bora começar a marcar os pilares, vamos começar a cavar buraco. Então eu já me sentia muito mais tranquilo. E construção você só precisa aprender uma. Aprendeu uma, o resto é de boa. É. Já a reforma não. Cada uma é um manual diferente, é uma surpresa diferente. Sempre tem uma novidade. Então é uma loucura. E é por isso que a gente ganha muito o mercado hoje, porque quase ninguém quer trabalhar com reforma, porque toda obra é uma surpresa. E falta mão de obra especializada. E eu falei, cara, então é uma fatia do mercado que ninguém quer, a gente vai se especializar e ser um dos melhores nisso. Então a gente começou apanhando e hoje a gente está pegando já obras legais e mostrando que dá para fazer e dá para ter lucro trabalhando com reformas tanto de alto padrão ou médio padrão. Tem que começar metendo a cara. Com certeza, né? Com certeza. Isso é bem interessante porque entra na questão do perfil. Às vezes tem pessoas que realmente, não, eu quero fazer coisas grandes. Mas tem gente que, não, eu quero fazer acontecer. Como vocês estão fazendo, eu quero fazer acontecer. Não importa se é pequeno, não importa se é grande. Vamos começar pequeno até chegar no grande. Acontece muito de as pessoas não terem muita paciência de querer fazer aprender pequeno para depois Que é o sucesso já muito quer o rápido, sucesso né? muito rápido e aí acaba Se frustrando. muito. Eu tive um privilégio, tudo na vida é privilégio, cara, tudo na vida é privilégio. Em 2013, o mercado já estava começando a cair. Tá? Sim. 2015 foi o ápice, mas 2013 ele já estava começando a cair. Eu sempre trabalhei atendendo as construtoras, fazendo projeto de arquitetura e, além de construtoras, as casas, condomínios, loteamentos, esse tipo de coisa. E Lara, na época que não era minha sócia, ela fazia toda a parte de interiores. Beleza. Só que, como veio a crise, só fica interiores. A arquitetura parou tudo. Sim. E eu tinha que fazer alguma coisa. Só a gestão do escritório não estava mais sendo suficiente. Fiz e continuo. Até hoje ainda faço projeto de interiores. De uma forma um pouco diferente que antes. Se der tempo a gente fala um pouco sobre isso. Mas olha o que aconteceu. Eu percebi, não, preciso executar a obra. Beleza. Olha o que aconteceu comigo. Primeira obra. Eu escolhi o terreno. Eu escolhi o terreno, nós fizemos o projeto arquitetônico todo. Esse já foi todo em Revit, em 2012. Fizemos todo o projeto em Revit, interiores em Revit. E aí passamos para os projetos complementares, a gente terceirizou os projetos complementares. Eu orcei a obra inteira, era um escritório de advocacia, tinha 1.000 metros quadrados mais ou menos. Subsolo, térreo, primeiro pavimento e mais um rooftop. Um elevador. Orcei a obra inteira. Como é que tu orçou uma obra se tu não sabe preço de obra, se tu não sabe coisa? Fui para São Paulo, comprei dessa altura aqui de livro e comecei a estudar. Primeiro eu estudei orçamento de obra. E aí, papai? Telefone. Quanto é que é o preço disso? Quanto é que é o preço não sei o quê? Comprei o TCPO. Pra ter uma ideia. Aí do TCPO eu fazia conversava com algumas pessoas, achava um preço médio. E aí eu orcei a obra. Cara, não é uma obra pequena. Não. É uma obrazinha grande. Deu 2,5 milhões. E aí, tá aqui, ó. Orçamento, 2,5 milhões. Vamos executar. Aí o dono chegou e virou assim pra mim, não, a gente vai fazer o seguinte. Tu não vai executar pela tua construtora. Eu vou te contratar para te administrar essa obra para mim. Eu compro tudo, tu vai administrar a obra. Eu vou te pagar para te ficar lá dentro, fazendo toda a administração, mas toda a contabilidade vai ser pela minha empresa. Eu vou reduzir essa obra para 1,5 milhões. Que tu consegue. Vamos lá. Tá bom. Mas aí foi a minha escola. Tive uma sorte. Como a obra era grande e a gente precisava de prazo, a gente terceirizou a estrutura. Então a gente contratou uma empresa terceirizada para fazer a estrutura. Que não é a minha praia, estrutura, não conhecia. Então
Tinha uma pessoa nessa obra, foi a única coisa que eu não executei. Tinha uma empresa que foi executar a estrutura, fez o gabarito, escavação, acompanhando tudo, mas assim, ela foi responsável pela estrutura, só que toda a compra de concreto, quanto é que a gente vai concretar hoje, Pilar? Qual é o volume de concreto que a gente pede? Tudo isso foi eu que fiz. Fui aprendendo. Peguei o livro e fui estudando, pai. Estudando, né? A gente vai executar nesse mês agora a estrutura? Beleza. Aí eu estudava tudo que a gente conseguia estrutura, entendia aqueles elementos que colocava do lado dos pilares. As bitolas dos ferros. Bitola de ferro, bitola de madeira. Isso aí tudo eu aprendi lá na obra apanhando também. Só na Perguntava obra. lá pro mestre de Tu vai obra. fazer orçamento. Eu preciso de tanto. Qual é a medida que o pessoal compra madeira? Você tem que conhecer também. Uma coisa é o que o livro fala, mas o que o mercado vende é diferente. É muito diferente. O ferro ainda é a mesma coisa, mas e madeira? Madeira é diferente, aí vai fazer forma. Enfim. E aí eu fui aprendendo e fazendo. Tinha a pessoa, ele de fato era responsável pela estrutura, mas quem gerava os volumes, quem fez boa parte do contratar a pessoa, era eu que estava tocando. Quando a estrutura saiu, o restante tudo foi eu que fiz. A parte de planejamento da obra. Nesse mês eu tenho que comprar isso, nesse mês eu tenho que comprar aquilo e tal. Então, assim, foi uma obra que demorou bastante tempo. Eu fiquei 9 meses dentro dessa obra. Um turno inteiro na obra, um turno inteiro no escritório. Foi uma grande, mas assim, a maior aula que eu poderia ter. Então, hoje é como tu falaste, fez uma, o resto vai tranquilo. Então, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender não tudo que a gente sempre vai aprendendo, mas eu aprendi muita coisa nessa obra. E me deu muita base para melhorar os meus projetos, explicar para o time várias situações. Contrapiso, como é que faz um contrapiso? Exato. E usa um sabo, como é o nome? Aquele compactador, tipo compactador, sabo. qual é a altura do contrapiso? Sabe? Então, assim, você vai aprendendo um monte, como tinha muito desnível, eu aprendi muita coisa. Então, foi muito positivo. Porém, eu parei de fazer obra. Por quê? Como tu falaste, obra é uma coisa, reforma é outra e projeto é outra. E você tem que ter time para fazer obra, cara. De confiança. Não dá para fazer obra sozinho. Eu tava fazendo obra sozinho, sem mestre de obra. Tudo eu tava fazendo sozinho, então eu era o mestre de obra. Então, olha, aí eu executei uma obra na expansão do shopping da ilha. Shopping da ilha não, na expansão do Shopping São Luís. Olha o que aconteceu, uma coisa de comunicação, tudo é comunicação. Comprou o vidro, chapa jumbo, 6 metros de comprimento, chapa jumbo de vidro é imenso, né? Aquela peça zona grande. E a marcenaria tava lá. Aí o pessoal da Brasil me ligou, Renato, tô indo deixar o vidro agora aí. Beleza? Beleza, pode vir. Aí eu falei, marceneiro, tu faz o seguinte, ó, tu afasta isso aqui pra cá, para quando o cara do vidro chegar, ele botar aqui no meio, porque ele vai colocar na fachada, mas eu não posso deixar no corredor do shopping. Tem que deixar aqui dentro da loja. Então, tu só afasta aqui, beleza? Beleza, 10 horas da manhã, fui pro escritório. Na hora que eu chego no escritório, Renato não tem onde botar o vidro. Não é possível, cara, eu acabei de sair de lá. Lá vai, eu volto pra obra pra falar de novo, marceneiro, afasta pra cá. Porque o vidraceiro não teve capacidade de conversar com o marceneiro que estava dentro da obra. Comunicação. Se tivesse um mestre, teria resolvido. Sim. Né? Porque o mestre que eu contratei me deixou na mão. Nesse caso o mestre que eu contratei me deixou na mão. Te abandonou. Mas assim, olha o que acontece. Sabe? Uma coisa tão simples de comunicação. Ou seja, precisa de time. Então, se tu não tem um mestre e ainda tem que estar fazendo a parte de planejamento, de compra, de execução, nota fiscal, emissão, tem um administrativo muito grande para se executar a obra. O administrativo é pesado. Nossa senhora. É pesado. Nossa. Falando nisso também, já lembrando outro assunto lá atrás de projeto, a gente quando começou a executar, a gente começou executando obra de outros arquitetos, amigos nossos também. E aí começaram a vir também alguns arquitetos já com uma certa experiência, né? E é legal a gente fazer orçamento de outros projetos porque a gente começa a olhar com um olhar mais crítico. Isso ajudou muito a gente até a melhorar o nosso projeto para execução. Então a gente começou a pegar muito projeto que começava a faltar muita informação. Então a gente olhava assim, caraca, pô, não dá para executar sem essa informação. Aí a gente ligava pro arquiteto, corrige essa planta aqui para mim e adiciona isso. Às vezes ele nem sabia, nem o arquiteto às vezes passava despercebido por ele. E por nós também, quando a gente ia fazer projeto,
antes de executar a obra, a gente olhava e... Ah, não, tá ok. Mas só que aí sempre quando alguém executava, ligava pra gente ir lá tirar alguma dúvida. Então a gente começou hoje a ter um olhar mais crítico nisso de começar a detalhar o máximo possível o projeto, né? Então, hoje a gente executa uma obra, a gente pega um orçamento de... Às vezes a gente consegue fazer alguns orçamentos até com memorial descritivo, o cara manda pra gente, a gente consegue ter uma noção, eu consigo dar uma ideia inicial. Não dou o exato, mas dou uma inicial. Quando me dá o projeto eu consigo detalhar tudo. Mas hoje a gente vê muito isso de, mesmo os arquitetos experientes, às vezes por não ter muito essa vivência de obra, de querer fazer o projeto e entregar para o cliente e deixar Deus dará, ele às vezes esquece detalhes do projeto executivo, né? Ou então às vezes passa para um estagiário e fala, deixa o estagiário faz ali, e aí ele só assina e entrega para a gente e tá rodado, né? Acontecia muito no início, que quando a gente fazia os projetos de interiores, um dos grandes gargalos financeiros de um escritório de arquitetura que trabalha com interiores são as visitas à obra e visitas às lojas. Uma coisa é projeto, outra coisa é visita. E aí o que acontece? Hoje você cobra o projeto e dá as visitas. Isso é prática no mercado. Sim. É uma prática ruim que precisa ser mudada. Mas há muitos anos atrás a gente já tinha percebido isso e por que a gente não conseguiu mudar? Na verdade a gente conseguiu mudar em alguns momentos, mas não se tornou perene. Quando o projeto, a gente sabe que o projeto não está redondo e ele sai do escritório, a gente não tem como cobrar para o cliente uma visita à obra. Porque a gente sabe que o projeto está faltando alguma coisa, ou que o cliente a gente sabe que o cliente vai mudar. O cliente vai mudar é outra coisa que pode ser cobrado. Mas às vezes a gente está com um volume tão grande de projetos que a gente só quer entregar. E aí nessa de só querer entregar é que gera o nosso problema. Ou seja, o volume de projetos acaba se tornando um grande problema para a gente e a gente acabar entregando qualquer coisa. Tu vai ter que ir mais vezes na obra pra Mais vezes solucionar na as obra. dúvidas. Muito mais vezes. Ao invés de entregar um projeto bem redondinho, bem O pior completo, é porque né? todo mundo fica insatisfeito. O cliente fica insatisfeito, a gente fica insatisfeito e liso. E não, ainda reclama aqui, pô, toda hora o cliente fica me ligando, mas aí entra uma questão bem importante que tu falou de ter volume grande de projeto. No começo a gente fazia até casinha de cachorro, né? Queria para entrar dinheiro, a gente fazia o que aparecia. Posicionamento. Só que aí a gente fazia um monte de projetos, só que no final do mês a gente fazia o cálculo e a conta não fechava. Sempre ficava devendo ali, às vezes, internet, devia ali uma luz, alguma coisa. Aí eu falei, cara, isso aqui tá errado, a gente tem que começar a escolher melhor os nossos clientes, porque a gente tá pegando muita obra, se desgasta, porque tem que ficar rodando 5, 6 obras num dia, chega em casa cansado, gasta gasolina, só que no fim do mês a conta não fecha. Então vamos tentar pegar menos obras, pegar obras melhores e obras maiores, que aí a gente consegue ter uma previsão de trabalho por mais tempo e consegue ter uma previsão de receita, né? E aí a gente também faz, eu particularmente estudo muito também mercado, arquitetura, e um dos cursos que eu fiz, o meu professor, ele construía a casa, né? Foi um curso que a gente fez de financiamento de obra com a Caixa Econômica. E o meu professor, ele fazia obras de Minha Casa Minha Vida. Então ele falou que teve época do ano em que ele construía 200 casas no ano, né, de Minha Casa Minha Vida, casa popular. Mas ele viu que no final do ano ele não tinha tanto lucro e a dor de cabeça era imensa, 200 casas resolvendo um monte de problema. E ele começou a reduzir, ele falou, hoje meu foco é construir 5 casas no ano, mais casas de alto padrão, que aí eu consigo ter uma previsão de receita, consigo construir casas melhores, casas maiores, e consigo ter um faturamento maior do que o que eu fazia com casas menores. E aí eu pensei, cara, acho que eu vou fazer a mesma coisa no meu mercado de reformas. Eu vou reduzir a quantidade, vou buscar clientes melhores e hoje eu vou construir. Nisso aí a gente começou a buscar parceiros. Hoje uma grande parceira nossa, ela é uma corretora de imóveis, a dona Vilma. Ela foi indicação de uma cliente nossa, na verdade. E ela hoje, 3 dos nossos últimos clientes, todos vieram dela, né? Que são clientes lá daquela área ali da Península. Estão todos clientes de alto padrão. Então são clientes que são obras que a gente pegou 3 obras agora, mas são obras que a gente está trabalhando até o final do ano, com previsão de receita, previsão de trabalho, previsão de orçamento, e são obras que a gente consegue gerenciar sem ter dor de cabeça. Porque são obras que a gente sabe quando começa e quando vai terminar, do que fazer obras menores, que se te der um problema ali no meio do caminho, já vai te dar um estresse e no final do mês a conta não fecha, né? Então posicionamento é muito importante. Lembra daquela palavra que eu falei, confiança? Confiança é muito importante para tu aprender a dizer não. Sim. Porque quando você se posiciona, você diz muito não.
Pra muita coisa, Pra né? muita gente. Então vai aparecer a casinha de cachorro e você tem conta pra pagar no mês que vem, mas você vai dizer não. Ei, é difícil demais. Hoje a gente fala assim, olha, É muito eu não consigo lhe difícil. atender. É muito difícil. Aí o que aconteceu? Chegou um tempo que a gente tava com tanta obra rodando que a gente já não conseguia gerenciar. Então começaram a aparecer alguns amigos assim, Gil, eu tô querendo começar a entrar no mercado de obra e tal, de reforma, tu pode me ajudar e tal. Cara, eu tô com uma obra aqui que eu não consigo pegar, se tu quiser pegar. Então a gente indicava para os amigos nossos. Então a gente falava para o cliente, olha, eu não consigo te atender, mas vou te indicar um amigo nosso que vai conseguir te dar um suporte. Eu Aí a gente sempre faço indicava, isso. né? Eu sempre falava. faço isso. Então hoje a minha maneira de recusar é essa. Olha, eu não consigo lhe atender, eu olho o orçamento, olho a proposta, vejo assim, olha, eu falo muito pra Ana assim, olha, acho que essa obra aqui não é boa pra gente, porque a gente vai ter que deslocar nossa equipe, deslocar os melhores da nossa equipe para essa obra, que é uma obra que vai durar tipo 10 dias, mas que é beleza, 10 dias, mas que não vai compensar o custo que a gente vai ter e para o cliente vai ficar caro. Então é melhor a gente recusar. E eu não sabia dizer assim, pô, não quero essa obra, né? Hoje eu digo, eu não consigo lhe atender, vou lhe indicar para um amigo meu e tal, e aí eu sempre Hoje consigo. eu tenho indicar. a mesma prática. A mesma prática. Eu não consigo atender, eu vou atrás de uma pessoa que consiga te atender. E eu vou atrás de uma forma, inclusive, que às vezes eu até me comprometo. Inclusive não, eu me comprometo. Às vezes é um projeto que é muito simples e que nem todo mundo quer fazer. Uhum. Então, às vezes eu vou atrás de uma pessoa até encontrar uma pessoa que tenha interesse e disponibilidade de fazer naquele momento. Mas isso é legal. Mas eu não simplesmente pego, não, te dá um telefone bem aqui. Porque aí a pessoa liga para aquele arquiteto conhecido e aquele cara não pode fazer. Uhum. Aquela pessoa não pode fazer. Então, assim, não ajudou, ainda criei um problema com o amigo. Porque o amigo tem que criar outra situação. Então, eu vou atrás, inclusive, até achar uma pessoa que tem esse interesse. Isso já é uma coisa minha. Não faço isso porque eu acho que eu vou ter algum resultado lá na frente. Eu acho que eu sempre... Eu tenho uma coisa muito já de família. Eu sempre busco ajudar o máximo possível as pessoas. Então, inclusive no escritório eu me prejudico muito financeiramente por isso, porque eu quero tanto que o projeto saia perfeito, que eu me prejudico inclusive financeiramente para que o projeto saia bem feito. O cliente me pede um favor, eu faço, ela fica puta, tem que cobrar. Eu falei, pô, isso aí tu vai gastar nada. Aí quando vê lá, 1.000 conto, eu falei, o que eu vou dizer agora? Exatamente. Aí, Ana, te vira com o pessoal agora. Exatamente, isso acontece muito comigo. Eu fiz uma casa no Alphaville recentemente. Eu demorei 5 meses para fazer essa casa. O projeto. Porque não tava bom. Não tava gostando. Não tô gostando. E o cliente quer, cara, eu quero a casa. Não tá boa. Eu não vou entregar. Não vou entregar. Já entreguei muita coisa que eu não tava satisfeito. E aí o cliente olhava, prazo, né? por conta de prazo, Sim. e aí o cliente olhava, não ficava satisfeito. Pô, se nem eu tô satisfeito, o cliente também não vai ficar. Aí ele não ficava satisfeito, ainda ficava chateado. Sim. Pô, mas o projeto não tá bom, aí perde confiança contigo. Sabe? Perde confiança, acha que você não vai conseguir resolver. Meu Deus do céu, mas eu tô aperreado. É aquela questão, posicionamento. Não abro mão, não entrego mais projetos se não tiver bom. Se eu não estiver satisfeito, eu não entrego. No começo a gente fazia muita obra sem projeto. O cliente chegava assim, eu quero para reformar meu quarto, eu não tenho um projeto, eu vou te falar como é que eu quero e faz. A gente precisava de dinheiro, tá, faço. Uma semana de obra, um monte de problema. Aí eu falo assim, caraca, véio, se tivesse projeto, a gente ia saber que isso aqui tinha aqui, que tinha esse cano aqui, isso não ia acontecer. E aí eu falei, a partir de hoje a gente não faz mais obra sem projeto. O cliente pode vir esperneando, é uma besteirinha, moça. Porque às vezes fica aparecendo pro cliente que tu quer vender o projeto pra ele. Não, quer empurrar. Fala, ó, você tem um projeto de algum arquiteto? Não, então eu faço pra você. Não, mas não é besteirinha. Não, eu não faço mais obra sem projeto, porque eu já tive muito problema. Eu vou lhe causar problema, a senhora vai ter uma despesa maior. A função do projeto é de fazer economizar lá na frente. Porque se eu faço sem projeto, pode ter um problema, você vai ter um gasto talvez até maior do que a senhora estava prevendo. Então a função do projeto é lhe dizer quanto que a senhora vai gastar. Então hoje os clientes já entendem, já aceitam, né? Mas no começo, o que a gente teve de problema com obra sem projeto não está escrito. Mas é a caminhada, é a experiência. E foi justamente para entrar no mercado. Eu pensava assim, cara, essas empresas de reforma aí que fazem obra com projeto devem ganhar algum dinheiro do arquiteto ou dão pro arquiteto algum dinheiro, porque dá para fazer obra sem projeto, para que eu vou querer? Não. Aí hoje não, hoje, olha, sem projeto eu não faço. E aí comecei a pensar o seguinte, como é que uma coisa leva a outra? Se o cara não tem condições, na verdade, não quer ou não tem o dinheiro para pagar um arquiteto, ele não vai ter condições de pagar a minha obra.
Então, se ele não valoriza o trabalho de um arquiteto, ele não vai valorizar a minha obra. Ele não está atrás de qualidade, ele está atrás de preço. Então, eu não consigo mais atender esse tipo de cliente. Quando a gente começou a se posicionar dessa forma, a gente começou a encontrar clientes melhores. E aí, por que a gente foi focar no alto padrão? Ah, é porque o cara é rico? Não, é porque eu comecei a ver que são os caras que eles valorizam o meu trabalho. Eles não questionam assim, por que desse valor? Se ele encontra valor no que eu estou oferecendo para ele e ganha confiança, ele está disposto a pagar o que for necessário para que eu resolva o problema dele. Então ele não é um cara que vai diminuir o meu serviço, ele não vai dizer que está caro, não vai dizer que encontrou um mais barato. Hoje os nossos clientes de alto padrão só perguntam: tu consegue resolver o meu problema? E eu não vou É longe. sempre isso. É, Resolver o problema. por isso que o nome resolve lá. É verdade. Foi intencional esse nome. Teve um cliente que a gente pegou, que foi bem engraçado, e eu falei no dia que a gente fechou o contrato com eles, eu falei pra Ana assim, é muito triste, até tá fechando com esse cliente, porque é uma grana muito boa, mas me mostra como o mercado de profissionais tá ruim. Porque eles procuraram a gente e falaram assim, Gil, eu quero pra você fazer o projeto da minha casa e preciso que você construa. Só que eu preciso que você me entregue todos os projetos, arquitetura, interiores e de engenharia complementares. Você é engenheiro? Eu falei, não, eu sou arquiteto, a Ana também. Mas você tem engenheiro na sua equipe? A gente não tinha. Mas eu falei, tenho. Nem que depois eu vá atrás, mas eu tenho. Ela falou assim, pois ok. Eu fiz reunião com outros 4 arquitetos da cidade e nenhum deles me disse que tinham engenheiros na equipe. E eu perguntei se eles poderiam me indicar, eles falaram que eles não tinham nem ninguém para indicar. Então eu preciso de alguém que me passe esses projetos completos. Eu falei, tudo bem. Aí foi daí que a gente falou, não, beleza, eu entrego, eu faço o orçamento já pronto. Aí eu fiz o orçamento, fiz uma ideia do tamanho da casa, já fiz um orçamento com alguns engenheiros que eram amigos nossos, já entreguei e pronto, a gente fechou o projeto complementar de todos os projetos. E a gente fechou. Falei, cara, o que custava o arquiteto dizer assim, cara, eu tenho um engenheiro, depois ele procurava. Era um projeto com valor financeiro muito bom, principalmente pra gente que estava no começo de carreira, e já era uma oportunidade de pegar a obra, né? Apesar de que depois, no fim das contas, foi nosso projeto mais longo, demorou mais de um ano entre as apresentações de projetos para a gente encontrar o modelo final que agradasse o cliente, que agradasse a gente. A gente terminou a fazer um mês que a gente terminou de entregar os complementares, porque a gente tinha conseguido terminar o executivo, né? E agora a gente já vai para a parte de execução de obra, graças a Deus. Mas eu imaginei assim, eu queria imaginar quem são esses 4 arquitetos que perderam uma oportunidade de fechar uma obra dessa com projeto e execução, um capital financeiro muito bom, simplesmente porque não entendem da arte de negociar com o cliente, né? Lá no escritório eu comecei a fazer recentemente, o último contrato que a gente fechou foi exatamente nesse formato. Não por uma exigência sim, por uma necessidade do cliente, mas muito mais por uma exigência minha. Quando você trabalha com BIM, não tem como você não trabalhar, você não receber, você não ter, o cliente não fazer os projetos complementares de estrutura e instalações. Eles têm que ser feitos. E o mais importante, eles têm que ser compatibilizados. Esse é o mais importante, porque já tive várias oportunidades de conhecer vários engenheiros. Trabalhei com vários. Mas uma grande métrica que eu percebia muito nos engenheiros era: eles recebiam o nosso arquitetônico, eles faziam o estrutural deles e entrega para o cliente e nem passa para a gente. Então, acontecia de muitas interferências no nosso projeto, e lá no meio de porta, sabe? Enfim, não vou nem citar porque foram tantas situações, elementos de fachada que não tinham sido contemplados. Então, o elemento de fachada estava lá no arquitetônico escrito, concreto armado. Se é concreto armado, você tem que projetar, você tem que calcular. E não estava contemplado. Enfim, então a gente passou por várias situações com outros engenheiros, então a gente chegou num ponto um pouco complicado. Quando a gente começou a trabalhar com BIM de fato mesmo e com arquitetura, um tempo atrás, e principalmente para construtoras, que a gente trabalha muito para construtoras, a gente começou a trabalhar com empresas de Fortaleza, alguns escritórios de estrutura, instalações de Fortaleza, e aí a gente começou a perceber a grande importância desses projetos para a gente no escritório. E aí o que aconteceu? Hoje a gente tem alguns parceiros, tem o Marcelo da Norcalc em Fortaleza, que faz estrutura, mas aqui em São Luís a gente tem o Caio, que é da Atenas de Engenharia, que inclusive aqui no prédio, que ele faz tanto a parte de estrutura quanto a parte de instalações, toda em BIM. E também a gente hoje entrou já numa sintonia muito bacana de fazer os projetos com a compatibilização. Então o projeto sai redondo.
Sai muito redondo. Então a gente está numa etapa inicial de projeto. Ele chega e me diz, Renato, onde vai ficar o shaft desse banheiro? Ele não calculou nada. Ele não calculou qual é a bitola do cano que vai passar ali. Às vezes ele nem sabe qual que vai passar ali. Mas ele sabe que precisa de um shaft. Né? E essas provocações são positivas para o projeto, porque às vezes esse shaft mudou minha janela. Uhum. Então, o processo BIM, no início, a engenharia, ela questiona passagens. Então, onde é que vai ficar a aprumada de elétrica, a aprumada de hidráulica, onde é que vai ficar a drenagem. Mas nada disso foi calculado antes. E os engenheiros mais antigos, eles têm essa visão de calcular, eles só querem calcular. Pegou o projeto, calculou e entregou. Pegou, calculou e entregou. Pegou, calculou e entregou. Trabalho zero, revisão zero, não existe. E aí, hoje a gente tem esses parceiros e olha o que aconteceu nesse último contrato. A gente entregou a proposta para o cliente, que ele queria que a gente fizesse todos, e eu fiz questão. Olha, é o seguinte, eu só faço projeto hoje se tiver projeto arquitetônico legal, os complementares, compatibilização de projeto, mais projeto executivo de arquitetura. Porque às vezes não é feito também o executivo de arquitetura. O que é o executivo de arquitetura? É você compatibilizar toda a estrutura e instalações e ter uma planta que contempla essas informações. Às vezes, hoje, o que vai para a obra, às vezes, é só o projeto legal. Uhum. Ah, tem uma informaçãozinha, eu sei que vai dar um problema na estrutura bem ali, eu sei que vai ter uma viga, aquela viga ali que está aparecendo. Eu sei que aquela viga vai aparecer, mas a gente já prevê isso e está lá no projeto arquitetônico. Então, tem um preço para projeto legal e tem um preço para projeto executivo e tem um preço para compatibilização de projetos. E o cliente entendeu. Sim. Achava que não ia entender. Eu tinha certeza que ele não ia entender. Mas foi o único escritório de arquitetura que apresentou dessa forma. E por conta disso, de ter explicado inclusive toda a jornada. Porque uma coisa é a jornada de projeto. O cliente quer o projeto para quê? Ele quer a loja dele, ele quer a casa dele. Ele não quer projeto. O projeto é um meio de se chegar lá no final. Ele quer executar. Ele quer executador. Né? Então, o projeto é só um meio. Nesse meio a gente entra. Então, o que normalmente acontece? Você contrata um arquiteto, ele faz o projeto arquitetônico, o cliente recebe, ele bota debaixo do braço, e aí, o que eu faço agora? Sabe quanto tempo está demorando para aprovar um projeto na prefeitura? 9 meses, 1 ano. Nossa senhora. Eu levei 1 ano e meio para receber um alvará de construção de empreendimento que a gente fez. Então, assim, não por erro de projeto, por conta de burocracia. Então, isso tudo eu expliquei na apresentação. E expliquei para o cliente toda a jornada que ele vai enfrentar do começo do projeto, passando por toda a etapa de projeto até a obra e a legalização e a etapa de obra. Isso gera confiança para o cliente. Consigo fazer um contrato a longo prazo. Consigo fazer um projeto que eu tenho previsão de que vai ter compatibilização, ou seja, o projeto vai ficar redondo. Sim. E no final vai ficar todo mundo satisfeito. Mas precisou ter inicialmente a conversa, a orientação. Leva tempo demais. Levei 1 mês de negociação. Doideira. Foi negociação, mas fechou. Já então, aqui, aí começou e tá chegando ficando já bacana. na parte final aqui do podcast. Primeiro, te agradecer pela vinda, eu adorei. Eu queria muito ter mais tempo para conversar, sei que tem compromisso vai também. Ter mais tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades. E eu queria te perguntar aqui para fechar, se hoje tu fosse começar, né? O que tu buscaria? Qual seria o teu primeiro tiro assim? Quero focar em arquitetura, quero trabalhar com arquitetura, mas por onde eu começo? Com certeza um escritório de arquitetura. Com certeza um escritório de projeto. Hoje, para mim, vamos lá, para mim, eu gostaria de trabalhar eu trabalharia dentro do escritório de projeto. Quando você acaba de se formar, você ainda não tem experiência, você tem muito receio. Então, assim, dentro de um escritório de arquitetura, você já vai ver como é o dia a dia dentro de um escritório. Mesmo depois de formado, no caso, trabalhar para um outro escritório. Isso. Como mão de obra. Isso, exatamente. Por quê? Porque você vai aprender muita coisa na prática. E, logicamente, assim como na faculdade, dentro de um escritório de arquitetura, você tem que ir atrás. Eu, por exemplo, eu não levo o pessoal na obra o tempo todo, porque às vezes nem eu estou indo na obra por conta da correria. Então, assim, o pessoal lá do escritório me pede muito para ir na obra. Eu já tentei programar, mas eu falei para eles, pessoal, quando vocês puderem, tá bem aqui o telefone do mestre de obra, ligue, dá um pulo lá, vá lá, se esforcem. Não pode esperar só por mim. Assim como a faculdade, a faculdade é um meio, tá? É um meio
E vocês são os responsáveis pela vida de vocês. Dentro de um escritório de arquitetura, a mesma coisa. E dentro do escritório de vocês, se vocês forem se formar, seria a mesma coisa. Para mim, se fosse começar, eu começaria dentro de um escritório de arquitetura, como pessoa física. Eu, uma pessoa. Agora, se eu tivesse uma pessoa que eu tivesse bastante afinidade para montar um escritório, sim, com certeza montaria, porque hoje você não precisa de espaço físico, você trabalha tudo no home office, o Instagram já resolve. Porém, eu tenho uma dica, que essa é... Eu não gosto nem dessa palavra, dica, eu acho bem... Tem que ser sociedade Sociedade significa pessoas com habilidades diferentes. Então, por exemplo, a minha sociedade com Lara sempre funcionou muito bem, mas perfeitamente, porque sempre o que eu gostava de fazer, ela não gostava de fazer, e vice-versa. E nada era combinado. Ela não fazia assim, não, eu vou fazer isso aqui porque tu não gosta. Não. Natural. Era natural. Sim. Sempre foi natural. Então, eu fazia arquitetura, ela interiores. Eu gostava de obra, ela ia pra loja. Então, sempre foi muito... Arquitetura é um meio. Eu sempre costumo dizer, arquitetura é um meio. De um lado tem engenharia civil, do outro lado tem design. Lara sempre foi pro lado do design, eu sempre fui pro lado da engenharia. Então eu entendo mais de obra, eu busco a parte mais técnica. Logicamente eu aprendi muita coisa do lado de cá, porque e ela aprendeu do lado de cá. Então essas informações elas acabam sempre se complementando. Então se fosse para montar um escritório, habilidades complementares. Amizade é muito complicado. Já vi muito escritório de arquitetura começar e as pessoas brigarem... Porque envolve dinheiro, envolve o estresse, às vezes você está estressado e aí se perde. Então às vezes envolve ego. Muito. Às vezes fica tudo na costa de um, faz mais coisa que o outro. Então, assim, muito complicado. Exatamente. Então, além das habilidades diferentes, entendimento das funções. Vocês são casal. Né? Vocês são um casal. E por mais que vocês trabalhem na mesma empresa, fazendo, não sei necessariamente as mesmas coisas, mas vocês têm funções diferentes, com certeza. Sim. Totalmente. E se vocês não tiverem essa função diferente, vocês começarem a fazer a mesma coisa, quando dois fazem uma coisa, ninguém faz. Exatamente. Verdade. Quem é que vai fazer o caixa da empresa? Não, faz tu. Ninguém fez. Então, as duas dicas que eu daria. Se for para montar um escritório, monte com uma pessoa que você tem afinidade, porém, habilidades diferenciadas. Não monte escritório se for só porque vou economizar, amigo desde a faculdade. amigo desde a época de colégio. Mas eu Esses acho são os que dão importante problema. também é o estágio. O Estágio é estágio fundamental. você entrar logo em um escritório. E foi por isso que, graças a Deus, eu consegui já me formar já no caminho sabendo o que eu queria. Porque eu passei, eu acho que 3 ou 4 anos estagiando em escritório de arquitetura e interiores. Então, foi lá que eu aprendi tudo. Na faculdade, eu não vi direito, né? Estágio é fundamental. Gente, é fundamental. Até para aprender tudo de projeto. Eu não aprendi na faculdade, o começo, o fim. No final, eu que já tava fazendo os projetos mesmo, mandando, né, amor? E foi devido a isso que a gente teve um sucesso na empresa também. Porque Gil não gosta muito de projeto, já eu fiquei com a parte de projeto. Aí no começo ele gostava de obra, eu não entendia nada. Eu digo, não, fica contigo, que eu não quero me meter nessa boca aí, não. Eu só dou pitaco em projeto hoje quando ela tem 2 opções e ela olha isso aqui e me diz o que tu acha. Ele não interfere em beleza, nada. como Eu só falo pra ele, assim, tá bom? Ele, não, tá maravilhoso, tá perfeito. Não, tá ótimo. Às vezes eu olho assim, não, mas por onde que vai sair? Não, pra ela, beleza. Que é sempre bom ter aquele olhar crítico, né? Tipo assim, por onde que vai sair? Aí ela busca uma solução, mas hoje projeto eu não dou pitaco em nada. Eu gosto de gerenciar a obra, tô lá resolvendo o BO, tô lá com o pessoal carregando material, hoje é isso. Inclusive, eu participei também de uma... Acho que tu não lembra, não. Quando eu tava no 3º período, a Lara fez uma seletiva. Não, lembra? Na seletivo? Foi. Ah, não. Foi, ela fez a escritório de vocês. Calma, Foi? Fala. Ela fez. E eu tava no 3º período, mas assim, eu não sabia mexer em nada, nem CAD, nem Lá nada. No escritório? Foi. Ela me mandou mensagem. Vou fazer uma seletiva pro escritório de Lara Fé. Foi mentira. Foi lá. Foi no dia que tava lá no metro. Tinham Faz várias muito pessoas? Tempo. Não, faz muito tempo. Mas assim, essa seletiva tinha algumas pessoas junto contigo? Não. Foi um dia que você foi sozinha, né? Então foi só uma entrevista. Foi uma entrevista. Tá. Eu mandei assim na cara dura, que eu digo, ninguém vai me escolher, óbvio que eles não vão me escolher. Eu não sabia mexer nem em renda, nem em nada, eu digo, mas eu tinha uns projetinhos legais, eu mandei pra ela. Aí ela mandou mensagem, vamos marcar no escritório e tal. Eu digo, meu Deus, eu falei pra ele nervosinho, eu digo, meu Deus, eu vou conhecer eles, eu não acredito. Eu falei, adoro eles, vai lá e tal. Aí ela falou assim, não, hoje vai ser diferente, não vou te levar no escritório, a gente vai fazer uma seletiva indo na obra. Eu, nossa, que chique, aí eu andei de carro dela.
Aí a gente foi numa obra dela grande, né? Um apartamento grande. Aí eu já entrei e fiquei assim, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Já sei o que foi. Já- Já sei a época que isso aconteceu. Aí ela falou assim, olha, eu tô precisando de um estagiário para estar comigo dentro das horas, pra ir anotando coisas que o cliente tá me falando, mas eu não tô anotando, eu não pego. Então, a pessoa tem que estar aqui comigo pra ir anotando e depois eu chegar no escritório, tá, tava precisando disso e disso aquilo. Aí eu digo, legal, ela me deu uma prancheta, um lápis, e o cliente falando rápido, eu, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo dar conta de anotar aqui. E o cliente, não, Lara, tá faltando isso, não, Lara, não sei o que, não sei o que. E eu, gente, como é que ela dá conta? Ela realmente precisa de uma pessoa. É assim. Aí ela foi mostrando tudo. E o pessoal ainda pergunta por que a gente não tira foto. E não De é obra. isso. Exatamente, né? E ainda, como se não bastasse, a gente saiu da obra, ela disse, agora a gente vai no escritório, tem uma reunião com o cliente, eu vou te mostrar como é que é a minha reunião. Eu digo, olha, rapaz, que interessante. Aí eu saí, foi umas 6 da tarde, mais ou menos, lá do escritório, aí eu fui encontrar ele. Eu tava assim, quase desmaiada, meu Deus do céu, realizei meu sonho, já sei o que eu vou fazer na minha vida, é isso aqui que eu quero ser que nem ela, que nem vocês. Massa. Então, Renatão, querido, obrigado demais, cara. Espero que tu volte mais vezes. Já tô com muitas outras ideias pra gente conversar aqui, muitos outros assuntos. Muita inspiração pra muita gente, E eu né? espero que vocês tenham gostado também. Deixem os comentários aí, deixem o like. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e espero estar sempre mais vezes aqui com vocês. Show. Show. Bate palma, né? Show. Bora. Massa. Foi?